Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajuda, nos fortalece, nos mantém firmes e constantes, aquele que não tosqueneja, que não dormita, aquele que sempre cuida de nós. Assim, bem-aventurados sois aqueles que acatam as suas advertências, que são como que podas, aonde a palavra diz que aqueles que assim permitem, mais frutos ainda produzem, alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque ninguém pode produzir os bons frutos por si mesmo, assim como a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não tem árvore má produzindo bons frutos e inversamente uma árvore boa produzindo maus frutos. Por isso a palavra diz: pelos seus frutos os conhecereis. Bem-aventurado aqueles que seguem segundo aquele que é a sabedoria, a árvore da vida, que nos concede. Ele é a vida e a ressurreição. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância, e alcance a ressurreição do último dia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, primogênito de toda a criação, e ressurreição para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância, e permaneça e deis frutos. A palavra diz que a árvore que não produz frutos, somente folhas, seca-te imediatamente, assim como a árvore má, o machado está posto à raiz. Dele não se permite escarnecer, assim como os frutos insuportáveis. Ele é aquele que, por um tempo, a palavra diz que permitiu, e eles iriam até mesmo vencer aqueles que andam segundo os seus preceitos por conta da sua imparcialidade, mas que então é chegado o tempo em que se findou, aonde a palavra diz que os ímpios perecerão, mas aqueles que são justificados por ele florescem sobre toda a terra. Aí a palavra diz que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que já dizia: nem eu vos condeno. Por esta palavra da qual tenho proclamado, todo aquele que atenta aos preceitos, os planos é sempre de fazer prosperar e jamais causar dano algum, mas para aqueles que rejeitam, ira e indignação, aonde seus planos são frustrados por rejeitar aquele que podia os manter num caminho de retidão. Aquele que tem o seu espírito anda em retidão, ama a justiça, segue sempre na sinceridade, no amor verdadeiro, segundo o seu espírito nos mantém. Mas aqueles que rejeitam o seu interior, ódio, briga. Aquele que ama uma briga ama o pecado, aonde ele já dizia: de onde se procede não é da saída do vosso coração. As vossas ambições pessoais, egoístas, estão sempre amotinados, amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E dele é a ira e a vingança. Ireis e não pequeis, assim o Senhor nos ensina. Por isso até aqui nos ajuda, nos mantém o nosso Senhor, do qual nós depositamos a confiança, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que tem nos ajudado, aquele que tem cuidado de nós. Por isso perseverai, sejais sempre sóbrios e vigilantes, sempre orando sem cessar, assim como buscando sempre os seus conselhos e aplicando. A palavra diz que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, mas já nós, em relação a ele, todos os dias aprendemos, porque ele nos revela
a perfeita e agradável vontade de Deus, ele sendo a imagem e a glória de Deus, um irmão e amigo na diversidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.